E aí, esses dias eu tava vendo apareceu pra mim que falou sobre o Deus de Spinoza, que é uma coisa que tá sempre aí na internet, que fala um pouquinho sobre o que acho que aí eu posso estar falando besteira, mas era o que era Deus pra Einstein, né? E ele falava que acreditava no Deus de Spinoza. Eu não sei se é verdade, eu vi num vídeo, enfim. Mas eu fui um pouco atrás do que era esse Deus de Spinoza. Spinoza, se não me engano, era um filósofo. E ele, grande parte do que ele fala é o Deus que ele acredita é o Deus que está em tudo quanto é lugar. É o Deus que está na criação, que está nas montanhas, que está nos rios, que está nas florestas, que está nas cidades. Não só aquele Deus que está numa igreja, que está num culto, que também está lá. Também é Deus. Mas uma coisa que eu vivenciei é Deus está dentro de nós. Está e ao mesmo tempo ao nosso redor. É tudo. É o todo. Quando a gente entende que Deus é o todo, não existe separação entre céu, montanhas, eu. É tudo a criação divina. O espiritual, né? No sentido o espiritual, que não está o material, o profissional. É tudo o todo. Então, e aí tive aquela experiência que eu te falei, né? De estar andando num dia onde o vento batia nas plantações e movia aquilo, parecia um mar balançando. O sol batia nas minhas costas, o céu azul sem uma nuvem no céu, o barulho das pedrinhas no meu pé, um caminhar mais tranquilo, onde eu já tinha passado por muitas coisas, já tinha refletido sobre muitas coisas. E aí foi nesse momento que eu me conectei com tudo que estava ali. Eu fazia parte do todo. Também se conectou, né? Porque tudo que você já contou era uma forma de conexão, né? Mas eu acho que nesse momento é o dia que eu mais entendo que eu sintonizei. Não, mas aí você viu Deus? Não. Depende da maneira como você enxerga, sim, né? Pode ser que sim. Pode ser que eu tenha... A maneira de Spinoza, sim, né? Acho que talvez eu tenha me conectado com a criação, com tudo e todos. E é onde que for que eu me conectei com tudo e todos. Da maneira mais simples e mais casual que existe. Andando e prestando atenção. Estando com o coração aberto, entregue para aquela experiência. E eu acho que no dia a dia a gente não está entregue para as experiências. A gente está aqui trabalhando, eu já estou pensando no próximo lugar que eu preciso ir, que amanhã, na terça-feira, eu preciso fazer tal coisa. E ano que vem eu preciso fazer uma pós-graduação, porque se não fizer uma pós-graduação... E é complexo isso que você fala, né? Porque ao mesmo tempo que é importante e cara, a gente precisa estar conectado com nós mesmos, com o nosso redor, né? Ao mesmo tempo o sistema, ele está totalmente contra isso, né? Porque é o que você falou, se você não estudar, vai vir um carinha de 20 anos e vai roubar seu lugar. Sim, com certeza. E aí você vai ficar ali na loucura, tendo que ir atrás. E o mais difícil é esse balanço, né? Esse equilíbrio, né? Mas aí que eu acho que tá a grande mágica da coisa. Não é uma coisa ou outra. É tudo. É o todo. Total. Então, assim, é o sofrimento, é a dor. Mas é a felicidade e são as experiências. É o acaso ou é o planejamento. É tudo a mesma coisa. Tudo faz parte da mesma coisa. Então, acho que à medida que eu fui andando, e a cada passo eu sentia dor, eu sentia uma fisgada no joelho. E a cada passo eu falo, cara, vamos andar. Vamos andar de pouquinho em pouquinho. Eu vou chegar em algum lugar, eu vou chegar. E se eu não chegar, vai ter alguém para me ajudar. Ou vai ter alguma coisa eu vou fazer. Quando você encontra essa certeza e você encontra tudo isso dentro de você fala assim, puta, mano, tá tudo certo. E mesmo quando der errado, vai dar certo. E quando der errado, eu vou tentar de novo. E o que é o errado, né? Quando você está conectado com esse todo, né? Exatamente. Não existe o errado quando você está nisso, né? O que é errado? Se eu pensar... É muito engraçado quando você olha pra trás e fala assim, nossa, eu só estou onde eu tô porque aconteceu tudo o que aconteceu. Exatamente. Então, você não viveu um caminho de felicidade e plenitude até agora. Você viveu momentos de felicidade e plenitude, né? Você viveu momentos de tristeza e sofrimento. É o todo, faz parte da vivência humana. Até porque, assim, né, todos conectando assim, você e até comigo, porque eu, com as minhas experiências, o que você passou na sua vida, né, a perda do seu primo, outras questões de sofrimento,
se não fossem elas, o que seria o Fig, né? O que seria o Mateus se não passasse por essas coisas, né? E não dizendo que não deveria acontecer, mas assim, as coisas são como elas são, né? E nós somos porque essas coisas foram, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa em tempo e aí dimensões, a gente pode ir longe aqui e pensar e refletir sobre as múltiplas possibilidades que existem no universo. Mas o fato é, nós somos uma coletânea de experiências boas, ruins, e aí a gente pode falar de boas, ruins, mas experiências que nos levaram até onde a gente está. E eu acho que aí, entrando numa experiência pessoal minha, a gente tem que honrar aquelas pessoas que estiveram com a gente e que estão. Então, assim, o Fê, ele sempre vai estar comigo. Ele vai estar sempre comigo e sempre vai existir. Querendo ou não, uma grande... Agora eu posso falar que não é mais dor, é saudade. E saudade faz parte da experiência humana. E é bom sentir saudade, porque foi bom. Foi maravilhoso estar com ele. E se Deus quiser, eu vou me reencontrar com ele. Se existir, cara, 0,00001% de chance de que tudo isso é verdade, né? De que isso realmente acontece. Por que eu não vou acreditar? O que eu mais quero é estar com meu melhor amigo. E talvez eu encontre ele de novo. Eu acredito nisso. E quando acontecer o meu momento, eu rezo para que ele esteja lá também. E é nisso que eu acredito, cara. E é isso que tá dentro de mim. Porque tudo que eu fiz com ele, tudo que eu vivenciei com ele foi real. E é eterno, cara. E olha que louco. É passado, mas é futuro. É passado e é presente. E por que eu digo isso? Porque ele vai estar sempre comigo. Eu escuto a voz dele ainda. Eu escuto o jeito dele. As memórias. Tudo isso vive aqui. Aí você vai falar, não, mas isso é memória. Isso tá no passado. Mas eu tô pensando agora. Então tá no presente também. Será que não? Né? Então eu acho que... E o que é a pessoa, né? É só o copo, né? O que é o copo? É só o copo ou é tudo o que aquilo transmite pra você? Ela tocou. Só de você lembrar dele, assim. Você falou isso, sim, já me veio uma energia, assim, sabe? Tipo, parece de presença mesmo dele, né? Então, isso só já, por si só, já é, né? Será que ele foi e ele existe? Porque um pedacinho dele ficou em todo mundo. Então, se você não quer falar de religião, não quer falar de espiritualidade, a gente pode falar, tipo, cara, um pedacinho daquela pessoa que se foi ficou dentro de cada um de nós. E a gente carrega com ela. Carrega os ensinamentos, as experiências. Então ela é também. E ela pode continuar sendo. Então ela é futuro também. Então eu acho que as pessoas nunca deixam de ser, deixam de estar do nosso lado. E aí não falando só do espiritismo, né? Falando talvez de uma crença mais reflexiva minha. Então é isso. Eu falo hoje da experiência que eu tive com o Fê. Cara, eu consigo sentir o sol batendo na minha pele. Então, peraí. Se eu continuo tendo sensações, se eu continuo vivenciando isso, olha que maluco. Então aqui não tentando pôr o pé numa religião ou outra, mas existe algo que a gente não entende. De algo que é maior do que a gente, do que a nossa compreensão consegue entender. E eu acho que é muito engraçado que no Espiritismo, acho que é no Livro dos Espíritos, não sei qual deles que fala, mas ele fala uma coisa muito engraçada. E que eu baseio minha crença um pouco nisso, né? Às vezes quando eu fico com dúvida, né? Puta, será que é verdade? Será que é real isso? Eu penso, se eu te falasse que existem seres que voam no céu ou que respiram debaixo d'água e você nunca tivesse visto um peixe ou um pássaro, você ia acreditar em mim? Sim. Entendeu? Então, não é, porque uma coisa que a gente não compreende, a gente não entende exatamente o que acontece, por que ela não existe? E eu acho que a gente está começando a explorar um pouco mais essa doideira que eu acho que existe. E tentando conectar a ciência à religião, né? Que me parece que vai ter que acontecer em algum momento, né? Porque essas coisas, isso não é totalmente separado, né? Uma coisa não é separada da outra. As coisas acontecem, né? Eu acho que, assim, como a gente conversou, acho que as coisas evoluíram muito, né? Antes a gente utilizava muitos deuses para explicar alguns fenômenos. Isso faz parte da evolução da humanidade. Hoje eu acho que
pode ser que continue sendo a mesma coisa. Talvez a gente, agora falando do plano espiritual. O plano espiritual pode ser que ele exista, né? Talvez pode não ser da forma que a gente está imaginando. Ou pode ser um pouquinho diferente. Pode ser que exista uma outra compreensão. A gente deixa de estar aqui nesse corpo material e nossa energia vai se juntar ao todo do universo. Você consegue imaginar o que é isso? Não. Então, cara... Deixa eu imaginar, né? Por que não? É um grande mistério. Então eu acho que a gente não precisa ficar preso a alguns dogmas, ou algumas regras, algumas coisas para vivenciar a espiritualidade. A gente pode ficar maravilhado com a loucura que é o universo. Um universo regido por regras que ninguém sabe quem definiu e quem determinou, ou se existiu alguém que determinou, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que tudo é uma grande loucura. Se você parar para pensar, nós dois aqui sentados, um de frente pro outro, cada corpo vivendo a sua individualidade, na sua espiritualidade, na sua psicologia individual. Mais do que isso, um corpo dotado de múltiplas potencialidades, que pode fazer coisas maravilhosas, como estar aqui. Então, milhares de células que sabem como funcionar, ou que sabem o que tem que fazer em determinado momento. Cara, eu acho isso uma loucura. E aí eu falo, putz, cara, como a vida é doida. Como a vida é uma coisa maravilhosa. Porque se você olhar um grão de coisinha, você já pode imaginar que é uma loucura. E talvez a gente precisa buscar um pouquinho essa maravilha da vida, que é a criação divina. Aí eu busco na religião uma compreensão desse fenômeno doido que é a vida. Porque, cara, como que a gente se desenvolveu? Obviamente a gente teve a evolução humana, né? Desde os nossos antepassados até aqui. A gente é um corpo, uma consciência, a gente é experiências, a gente é história, e a gente vai passando e a gente produz outros seres que também têm outras histórias. É maluco isso, cara. É maluco e maravilhoso ao mesmo tempo.